Quem foi Roboão? E por que suas escolhas marcaram para sempre a história de Israel? Se você não sabe, Roboão foi o príncipe herdeiro de Israel, filho de Salomão e neto do rei Davi. Ele cresceu durante o auge do reino de Israel, quando seu pai impressionava todas as nações com sua sabedoria extraordinária e sua riqueza quase incalculável. Mas Roboão experimentou o completo oposto disso tudo. Ele viu toda a glória do reino de seu pai escapar de suas mãos. E depois dele, Israel jamais foi o mesmo. Sim, foi durante o reinado de Roboão que o reino unificado de Israel ruiu e foi dividido em 2 reinos distintos: Israel ao norte e Judá ao sul. Portanto, Roboão é contado como o primeiro rei de Judá após a divisão dos reinos. O exato significado do nome Roboão é discutido entre os estudiosos, mas normalmente a posição mais aceita é a de que Roboão significa o povo se expande, ou ele aumenta o povo. Você consegue perceber que, se isto estiver correto, curiosamente o que ocorreu em seu governo em Israel foi exatamente contrário ao significado de seu nome, pois durante o seu tempo o povo foi dividido. Roboão nasceu antes de Salomão ascender ao trono de Israel. Esta informação é possível à luz do registro bíblico de que o rei Salomão reinou durante 40 anos e que Roboão começou seu reinado apenas aos 41 anos de idade. A mãe de Roboão era Naamá, uma mulher amonita. Apesar de a Bíblia não fornecer maiores detalhes sobre a identidade de sua mãe, é amplamente aceito entre os intérpretes do Antigo Testamento que Naamá era uma princesa de Amon, provavelmente pertencente à casa de Naás, o rei amonita que manteve um bom relacionamento com o rei Davi. Mas Roboão cresceu num ambiente familiar muito complicado. Seu pai foi o rei israelita que mais transgrediu a recomendação divina contra a prática de juntar muitas mulheres. Salomão teve 700 princesas como esposas e 300 concubinas. Além disso, com o tempo Salomão desviou seu coração do Senhor e começou a cultuar os falsos deuses dos povos de suas esposas. Inclusive, Salomão chegou a construir um santuário a Milcom, o deus cultuado pelos amonitas, que era o povo da mãe de Roboão. Portanto, as práticas idólatras estiveram muito presentes na vida de Roboão. E assim como Salomão, Roboão também manteve um vasto harém. A Bíblia diz que Roboão teve 18 esposas e 60 concubinas, e foi pai de 28 filhos e 60 filhas. O texto bíblico registra os nomes de 2 das esposas de Roboão, Maalate e Maacá, também conhecida como Micaía. Maalate pertencia à linhagem de Davi tanto por ascendência paterna quanto materna. E juntos, Roboão e Maalate foram pais de Jeús, Semarias e Zaal. Por outro lado, Maacá é citada como filha de Absalão e a mulher a quem Roboão mais amava. Os estudiosos discutem a identidade desse Absalão. Muitos acreditam que não se tratava do filho de Davi que tentou usurpar o trono de Israel, visto que a Bíblia menciona apenas Tamar como filha de Absalão. Outros acreditam que Maacá talvez fosse neta de Absalão, provavelmente através de Tamar. Seja como for, Roboão e Maacá foram os pais de Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão designou seus filhos para governar cidades fortificadas, uma prática comum na época para garantir a lealdade e a segurança das regiões. E o filho preferido de Roboão foi Abias, que acabou sendo seu príncipe herdeiro. O reinado de Roboão foi marcado por desafios e decisões que mudaram para sempre a história de Israel. Ele reinou durante 17 anos, mas os estudiosos debatem as datas exatas de seu reinado. Contudo, a maioria concorda que provavelmente ele governou de 931 a 914 a.C. A ascensão de Roboão ao trono de Israel ocorreu em um período muito turbulento. Havia um descontentamento entre o povo devido às políticas opressivas de Salomão, que incluíam, entre outras coisas, pesados impostos e trabalho forçado. Os israelitas demonstraram uma insatisfação insustentável
E isto culminou em uma reunião em Siquém, onde as tribos do norte exigiram o alívio das pesadas cargas impostas pelo governo de Salomão. Porém, Roboão, influenciado por jovens conselheiros, respondeu às reivindicações do povo de forma desdenhosa, autoritária e provocativa. Na verdade, Roboão agiu como um maluco e ignorou os conselhos dos anciãos de Israel, decidindo aumentar ainda mais a carga sobre os israelitas. Este foi um erro fatal, que resultou numa grande revolta que dividiu o seu reino. As 10 tribos do norte se rebelaram sob a liderança de Jeroboão, formando o Reino do Norte. Isso demonstrou não apenas uma rejeição a Roboão, mas a casa de Davi. Roboão até tentou reafirmar sua autoridade através da força militar, reunindo um exército de 180.000 homens das tribos de Judá e Benjamim. Porém, essa tentativa foi frustrada pela intervenção divina. Através do profeta Semaías, Deus sinalizou que a divisão do reino era sua vontade e proibiu que Roboão fizesse uma guerra civil contra as tribos do norte. O texto bíblico diz que a tensão entre Roboão e Jeroboão persistiu durante todo o seu reinado. Mas parece que Roboão sempre se sentiu mais ameaçado pelo Egito e pelos filisteus do que pelo reino do norte. Então, durante o início de seu reinado, Roboão investiu na fortificação das cidades, estabelecendo uma linha de defesa robusta, especialmente ao oeste e ao sul de Jerusalém. Estas fortificações não apenas proporcionaram segurança contra invasões, mas também reforçaram a autoridade de Roboão sobre as regiões internas de seu reino. Portanto, nesse aspecto, a fortificação das cidades e a construção de defesas foram medidas necessárias para garantir a segurança e a estabilidade do reino de Judá. Mas enquanto Roboão se concentrava em fortalecer o reino militarmente, espiritualmente a situação deteriorava-se. Na verdade, inicialmente Roboão e o povo demonstraram lealdade ao Senhor. Inclusive, por causa dos desvios religiosos de Jeroboão no reino do norte, os sacerdotes e levitas de Israel retornaram a Judá naquele tempo. Porém, depois de 3 anos, quando o reino de Judá já estava confirmado e fortificado, Roboão e seus súditos deixaram o Senhor. Roboão e o povo de Judá se desviaram, adotando práticas idólatras e abandonando os ensinamentos divinos. Então, rapidamente surgiram postes ídolos, altares e santuários onde se praticavam rituais pagãos. O texto bíblico diz que naquele tempo havia até mesmo prostitutos cultuais em Judá, e o povo fez todas as coisas abomináveis que caracterizavam os povos cananeus que Deus havia expulsado daquela terra. Portanto, a idolatria tornou-se predominante em Judá, e isso provocou a ira de Deus. A resposta divina à idolatria do povo de Judá veio no 5º ano do reinado de Roboão. O faraó Sisaque, fundador da 22ª dinastia do Egito, invadiu o reino de Judá e impôs a Roboão seu maior desafio. A invasão de Sisaque é corroborada por evidências arqueológicas e inscrições egípcias, e em parte foi uma tentativa de reafirmar a influência egípcia na região. De qualquer forma, a ofensiva de Sisaque evidenciou a fragilidade política e econômica de Judá, e foi um golpe devastador para a reputação de Roboão. Sisaque não apenas tomou as cidades recém-fortificadas de Judá, mas também marchou contra a capital do reino, Jerusalém, e saqueou os tesouros do templo e do palácio real. A destruição só não foi completa, porque Roboão e o povo se humilharam perante o Senhor em resposta à palavra divina que lhes veio por intermédio de Semaías. Deus teve misericórdia de Judá e poupou Jerusalém da destruição, mas permitiu a opressão egípcia sobre o povo. O fato de Roboão ter sido forçado a entregar aos egípcios os escudos de ouro que seu pai Salomão havia feito, substituindo-os por escudos de bronze, evidenciou sua completa humilhação. A glória de um reino que impressionou a todos durante os dias de Salomão já havia se desvanecido. Esta invasão serviu como um lembrete amargo para Roboão e seu povo sobre as consequências de se desviar dos caminhos de Deus. O reinado de Roboão realmente foi tumultuado, e seu legado é uma mistura de sucessos e fracassos.
Infelizmente, ele ficou marcado nas páginas bíblicas como um rei que fez o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Porém, pelo menos durante 2 vezes, Roboão demonstrou obediência à voz de Deus, evitando que a ira do Senhor fosse derramada por completo sobre o seu reino. Na verdade, embora Roboão não tenha sido um exemplo de rei comprometido com os mandamentos do Senhor, ainda assim restaram coisas boas em Judá durante o seu reinado. Seu governo foi marcado por desafios internos e externos, e suas decisões tiveram repercussões duradouras para todo o povo de Israel. Portanto, a história de Roboão serve como um aviso a respeito da importância da sabedoria, da humildade e da fidelidade a Deus. E quando os dias de Roboão terminaram, ele foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar.